Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continua nossa aula sobre a patrística. Patrística é um período da história da Igreja, cobre do século I ao século VII. Então, estamos falando de 800 anos, os primeiros 800 anos da nossa religião católica, da nossa fé, porque cobre desde quando Jesus nasceu até o ano 800, mais ou menos, ali até o ano 900, pode ser. Os primeiros 800 anos da história da Igreja é uma coisa que nesses escritos, os primeiros cristãos que viveram nesse período tinham muito apreço aos conteúdos cristãos. E nós temos a Bíblia, mas eles não tinham. Então, eles tinham escritos que eram distribuídos, que eram copiados de comunidade em comunidade e liam nas reuniões. E são esses escritos que depois formaram a Bíblia que nós temos hoje. Então, a Bíblia, podemos dizer que a última carta foi o livro do Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 90. Daquele período, então, depois do ano 90, acaba a Bíblia e acaba as informações que a gente tem dos apóstolos, do que os apóstolos depois disso registraram. Então, acaba a Bíblia e fica um vazio aí de 1500 anos. Na verdade, na questão da reforma protestante, eles consideram esse vazio. Porém, na Igreja Católica, não tem esse vazio de informações. Nós temos todos esses documentos preservados na Igreja Católica, de todos os atos da tradição católica desses padres santos que continuaram escrevendo suas cartas e seus documentos ali, registrados para suas comunidades. Por isso a Igreja Católica tem uma história guardada, registrada, que nós ficamos encantados de conhecer. Vamos falar então do papado e a primazia de todos os documentos referente a ele, desde as fontes primárias sobre a nossa fé, que diretamente do mais antigo até o que nós temos hoje são os documentos dos nossos papas. Muitos desses primeiros papas foram santos padres da Igreja, da patrística, que escreveram desde aquela época documentos como os papas de hoje escrevem. Nós temos documentos de cristãos que viveram naquele período antigo, que foram preservados ao longo da história. Essa é a história da patrística, então, que está além da Bíblia. 500 anos, então, são 7 anos. Desculpa, foi um engano aqui, mas vamos lá. Nos primeiros 500 anos da história, já tem muitos documentos que foram preservados na Igreja. A Igreja aprendeu dos apóstolos como que a Igreja interpretou a Bíblia, os acontecimentos históricos. Então, estuda a patrística, que é esse período de tempo nesses documentos, se consegue ter uma visão extraordinária do que a Igreja desde sempre entendeu. Então, essa é a nossa forma de entender, a compreender tantas informações maravilhosas para podermos penetrar na nossa fé com mais segurança. O século I e o século II, século III, século IV, você vai ver que existia somente catolicismo neste período. Tudo que acontecia ali é o que a Igreja sempre creu, é o que a Igreja sempre ensinou. Então, através disso, muitas pessoas, através da patrística, estão se dando conta de que foram enganadas e estão se tornando católicas, né? Pessoas evangélicas que são estudiosos percebem que foram enganados,
porque disseram que não existia o católico, não existia a Igreja Católica. Então, exatamente, vamos hoje ver, né, que o bispo de Roma sempre existiu, que é uma comunidade romana, que já foi fundada lá na época antes, né, já ali se está na Bíblia, a carta de São Paulo aos Romanos, que é uma comunidade que já existia e continua até hoje em Roma, no Vaticano. Então, não tem essa realidade do imperador Constantino adotar essa igreja e fundar a Igreja Católica a partir daí. Não existe isso. Na época dos romanos, para São Paulo, não conhecia Constantino. Não havia Constantino, ele ainda não nascera. Então, já existia a igreja em Roma, desde quando São Paulo escreveu os Romanos. Dizem que muita coisa era invenção da Igreja Católica. Por exemplo, o papado, que era uma invenção dessa Igreja Católica falsa feita pelo Constantino. Que a relíquia dos santos era só uma invenção da Igreja Católica. Que a intercessão dos santos também era outra invenção da Igreja Católica. É o que os protestantes costumam falar, que as imagens, né, tudo paganização do Constantino e dos romanos, da Roma, do Império Romano, idólatra. Então, nós vamos para a igreja, a história verdadeira, para os escritos dos primeiros cristãos católicos, e aí você percebe que não é nada dessas loucuras que os protestantes dizem. Que tudo o que temos na igreja é uma representação, por exemplo, a Eucaristia é realmente a realidade de um mistério que é preservado desde quando Jesus pediu para que eles celebrassem. Os apóstolos nunca deixaram de celebrar a partir daquela ceia última, os apóstolos nunca deixaram de fazer essa comunhão. Então a missa existe desde sempre, desde o período da perseguição dos apóstolos. A primazia da Igreja de Roma, da sede de Pedro, está muito explícita na história da Igreja. E a rebeldia das igrejas orientais também é muito explícita na história da Igreja, quando acontece ali o cisma entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, em 1054. É um ato de meio que de rebeldia, que é justificável porque as igrejas orientais eram meio que ligadas ao apóstolo João e não queriam seguir o apóstolo Pedro. E o bispo de Roma já existia, algo que já acontecia na verdade. O bispo de Roma era o bispo dos bispos desde então, que era Pedro, a partir dele. João não queria ser considerado papa, mas a igreja, após João morrer, queriam seguir os passos de João e não o de Pedro. E por isso houve o cisma. Mas é uma rebeldia. O Papa é uma realidade da história da Igreja. Realmente, a Igreja de Roma sempre teve um lugar especial de autoridade. E esse você deve ver que Santo Inácio de Antioquia é o santo da Igreja mais antigo, foi martirizado por volta do ano 107. Ele, entre outros padres da Igreja, vão escrever sobre os bispos e sobre os presbíteros, cartas. Para os diáconos também, ele falou primeiro sobre isso. Santo Inácio falou e só foi melhorando então. Começar com esse cristão que hoje é santo da igreja, que foi o terceiro bispo de Antioquia. Então ele foi sucessor do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro foi bispo também de Antioquia antes de ir para Roma. Então ele também foi sucessor do apóstolo Pedro. E foi mártir da igreja condenado às feras em Roma.
por volta do ano 107. Enquanto ele era levado preso para Roma, ele escreveu diversas cartas à igreja. Viveu num período de extrema perseguição. Foi preso e condenado às feras. Enquanto ele estava sendo levado da Antioquia para Roma, ele escreveu diversas cartas às igrejas, entre elas a carta aos Efésios, a carta aos Magnésios, Australianos, Filadelfienses, Esmirniotas e uma carta a Policarpo de Esmirna. Também era outro bispo conterrâneo da sua época. Nessas cartas ele fala sobre a importância da unidade da fé, porque a gente está falando de uma igreja perseguida, uma igreja que todos ali estavam sendo presos para serem mortos. E era muito fácil perder a unidade, uma igreja que estava em fuga em todas as regiões. Então ele vai falar, começando dos bispos, e já começa falando que vai manter a unidade da fé, pedindo para que todos mantenham a mesma unidade da fé. Os cristãos da igreja primitiva sempre prezaram essa unidade da fé. Devemos estar assim. Antes de falar do Papa, devemos falar dos bispos, porque para vocês entenderem quem é o Papa, então não dá para falar diretamente do Papa se a gente não falar como a igreja sempre entendeu o papel do clero, o papel dos sacerdotes e da sua importância real para a igreja. Jesus fundou uma igreja hierárquica, uma igreja centralizada. Não era uma igreja democrática, e sim autocrática, que fala em nome de forma teocrática, que tem um nome que fala teocrática, mas não é teocrática. Mas tem um outro nome que é falado, uma igreja que não é uma ditadura, por assim dizer, mas também não é uma democracia. E também não é uma anarquia, certo? Então, olha, nós devemos estar submetidos aos bispos e aos presbíteros. É uma hierarquia. Que estão submissos a Deus. Falar da Bíblia, de uma forma rápida, não importa o que disseram os pais da igreja, mas importa o que está na Bíblia. Muitas pessoas pensam assim. Mas aqui temos que entender que os apóstolos falaram sobre isso. Entender que os padres da igreja sempre obedeceram seus bispos e foram através dessa hierarquia que a igreja formou as escrituras da Bíblia. E houve sempre essa primazia da comunidade romana. Nas palavras de Jesus a Pedro, ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Está em João capítulo 21, Jesus ordena a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz promessas para que os seus apóstolos, de forma geral. Então, quando Jesus ascende ao céu, ele não deixa a igreja órfã de autoridade, de liderança. Ele passa a sua autoridade, porque então é o chefe da igreja que estava nascendo, ele se ausenta, mas ele coloca alguém que vai ser o líder, recebendo suas ordens, sendo orientado pela ação do Espírito Santo, pela cabeça que é Jesus. A igreja é baseada nisso que Santo Inácio de Antioquia vai dizer, que nós devemos estar submissos aos bispos e aos presbíteros, pois assim é estar submisso também a Deus, porque a gente, devemos obedecer os bispos, todos nós. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, então os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja. Os primeiros bispos, mas eles sabiam que eles não iam viver eternamente, então cada apóstolo tinha seus discípulos. Eles eram mestres de seus discípulos e eles iam estabelecendo seus discípulos como bispos nas regiões onde eles iam fundando comunidades, igrejas, paróquias. Então iam fundando igrejas e São João Apóstolo fez muito isso na Ásia. Ele estabeleceu muitos bispos e lá fundava uma igreja e deixava ali um bispo que era seu discípulo. Todo mundo fez isso, até Paulo também, Felipe fez isso, o apóstolo Tiago. Pedro também vai fazer isso antes de ser martirizado. Ele é o bispo sucessor, dos apóstolos, os bispos após Pedro, e cumprem a função
que o apóstolo cumpre, mas não tem a mesma honra de ser o verdadeiro apóstolo que conviveu com Jesus. São sucessores deles, com a função de liderarem a igreja, com a função de preservarem a verdade, preservar aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e ensinaram oralmente. Por isso que nós não temos a Bíblia ainda neste período. Essa tradição, essa verdade passa à frente e sustenta a igreja nos primeiros séculos, pois são 400 anos em que só a igreja viveu de tradição oral. É a forma com que a igreja mantém sua fé acesa através dos sucessores dos apóstolos, os bispos e os padres, que são estabelecidos pelos apóstolos e vão tendo seus discípulos, estabelecendo outros bispos, e assim a igreja cresce. E é o que nós conhecemos até hoje. Devemos então estar submetidos aos bispos, aos presbíteros, pois isso é estar submissos a Deus, como disse Santo Inácio de Antioquia em sua carta, em uma de suas cartas. Esse é o pensamento de Jesus. Ele está falando aqui. Os bispos ensinam o que Jesus ensinou, porque os bispos aprenderam dos apóstolos que aprenderam de Jesus. Então, essa é a tradição oral, certo? E os fiéis estão unidos com o bispo, assim como a igreja está unida com Jesus e Jesus com o Pai. É essa a hierarquia. Jesus é unido ao Pai e os apóstolos estão unidos a Jesus e os sucessores dos apóstolos, obviamente, estão unidos a Jesus. Então, o bispo, ele está unido a Jesus. E ele tem essa função nessa hierarquia, representando a Deus para a igreja, representando para todos nós. Sem os bispos e sem os presbíteros não se pode falar de igreja. Então, assim, a igreja foi estabelecida sobre uma ordem hierárquica. E isso é Jesus quem diz: Tu és Pedro, sobre Pedro eu edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Então é Jesus. Se você tira os bispos e os padres, que são os presbíteros, que são os auxiliadores dos bispos, você não tem mais igreja. Ela deixa de existir. Porque todas as graças e todos os instrumentos da graça passam pela mão do sacerdócio da igreja. Então é muito importante. Os sucessores dos apóstolos são, então, como já dissemos, a hierarquia da igreja. Jesus não pregou igreja. Eles falam que Jesus não deixou ninguém. Deixou sim. Isso é claro na própria Sagradas Escrituras. Quem vos ouve a mim, ouve a quem vos rejeita, rejeita a mim, ele disse no Evangelho. Cristo está falando diretamente isso para os apóstolos, que ele vai deixar como seus sucessores, como seus seguidores que vão ide, evangelizai e batizai a todos os povos em meu nome. Então, os apóstolos representam a igreja que hoje nós seguimos. Quem a mim rejeita, quem vos rejeita, a mim rejeita. É a palavra de Jesus. O próprio Cristo que estabelece sobre os apóstolos, e a partir dos apóstolos, os bispos que são seus sucessores, carregam essa autoridade, porque senão a igreja só existiria só até a morte do último apóstolo apenas. Cristo, nos apóstolos, está vivo e está em nós, principalmente através da Eucaristia, que é celebrado o sacramento. Estabelecer a salvação no céu, para o céu, de um caminho de santificação. Se você tira o bispo, você tira o padre, e se você tira o padre, você não tem mais igreja, não tem mais a administração dos sacramentos e não tem mais a salvação. E não vai ter mais os demais sacramentos, que deixam de existir. Sem autoridade nenhuma, que é o que acontece hoje no protestantismo, os pastores eles não têm nenhuma autoridade, nem sacramental, nada. Nenhuma sacralidade, nenhuma sucessão. Cada um fala da Bíblia do jeito como interpreta pessoalmente. Por isso é muito triste fundar a igreja a cada esquina. A Igreja Católica já não é assim. Ela existe desde sempre e ficou estabelecida as suas paróquias do mesmo jeito que eram estabelecidas as comunidades desde aquela época. A Igreja Católica estabelece, então, um dogma de fé, e é exatamente o Papa que finaliza, que estabelece o dogma. Não é da cabeça dele. O Papa, quando estabelece um dogma de fé, ele está estabelecendo algo que já a igreja crê há muito tempo, desde o início. É algo já estabelecido pela igreja, algo que já está estabelecido pela tradição na teologia católica.
Ele simplesmente firma o compromisso de não mais questionar o dogma. Isso porque existe uma autoridade maior. Então ninguém tem autoridade sozinho, individual, de fazer qualquer coisa na Igreja Católica. Nem mesmo qualquer um de nós, leigos, não podemos simplesmente questionar de uma hora para outra o que está acontecendo na igreja. É importante preservar, então, essa unidade da fé, que é a unidade que garante que todo cristão católico vai crer exatamente da mesma forma, vai crer exatamente as mesmas verdades de fé. Então, o principal papel do sacerdócio é esse do magistério da igreja, de garantir essa unidade da fé e proteger o que a igreja protege, que é a coluna de sustentáculo da verdade. Em 1 Timóteo, coluna e sustentáculo da verdade, ele diz: quem é que sustenta essa verdade dentro da igreja é o magistério da igreja. O bispo, a gente não pode falar de igreja, porque a gente perde essa coluna e esse sustentáculo que é guardado pelo magistério. Sem magistério, você deixa de ter a unidade. É impossível guardar unidade. Imagina um magistério onde a gente vai enfrentar 300 heresias ao longo da história. Imagine um magistério que vai ouvir as cartas dos seus santos e pedindo para que não acreditem nessas heresias. Muitos vão lutar plenamente para manter a mesma fé e não cair em qualquer heresia. Houve muitas guerras de discordâncias da doutrina em direção a várias verdades de fé. E a igreja se manteve imaculada, buscando firmemente se manter sem o desvio daquilo que Cristo ensinou e que os apóstolos transmitiram. Os bispos, então, foram enviados de Deus, são enviados de Deus para administrar a sua casa, que é a sua igreja. Administram a igreja para todas as comunidades, para todas as demais paróquias, igrejas de outras localidades. O bispo vai falar: não façais nada sem o bispo. Sem o bispo não pode haver sacramentos, não pode ter eucaristia, não pode ter batismo, não pode ter crisma, não pode ter matrimônio, não pode ter ordem, não pode ter confissão, não pode ter unção dos enfermos, não existe nada. Sabe por quê? Quem é o instrumento que transmite a graça de Deus através dos sacramentos são os bispos e os presbíteros, que são autorizados a fazerem isso pelos seus bispos. Então, se você tira o bispo e os presbíteros, você não tem mais sacramento. E é por a carta para os esminiortas, ele diz: considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Essa fala é muito interessante do nosso pai, Santo Inácio, porque ele vai dizer o seguinte: olha, só pode haver Eucaristia, ou seja, a transubstanciação, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, se a oração eucarística for feita por um bispo ou por um padre autorizado pelo bispo. Então, os padres são autorizados, e aí a gente para pensar. De fato, a igreja é muito importante. A igreja é continuadora dessa missão de Jesus Cristo, de manter a fé e na salvação vinda por Jesus. Alguém autorizado por um bispo, então logo acontece ali, né, no padre que é autorizado, que é ordenado pelo um bispo, a transubstanciação verdadeira, o sacramento acontece. Mas nas igrejas protestantes não existe nenhuma pessoa ordenada por um bispo para fazer isso, por isso lá não tem o sacramento. Santo Inácio de Antioquia fala: onde aparece o bispo, aí está a multidão, do mesmo modo, onde está Jesus, aí está a sua igreja católica. Foi a primeira vez, inclusive, que o termo católico aparece utilizado na igreja primitiva por Santo Inácio de Antioquia, o padre patrístico da igreja. Foi o primeiro a usar essa palavra. Então a gente já vai escrever aos Romanos. E escrever aos Romanos é muito interessante. Quem tiver esse livro pode lê-lo. Nós já lemos aqui. Vai escrever aos esminiotas, aos filipenses, a saudação. No início da carta é bem curtinha. Santo Inácio saúda a igreja que está aonde? Em Roma. A saudação que ele faz para a igreja de Roma é enorme. É a maior saudação. Para as demais é pequena, mas para Roma é a maior saudação que ele escreve, com muitos elogios intensos. É muito bonito
a saudação especial que ele faz para Roma. Na igreja que está em Magnésia, junto ao meandro, abençoada na graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador, minha saudação, meus votos de grande alegria em Deus Pai Jesus Cristo. A saudação por ali começa a carta, e aí todas as outras cartas são parecidas, mas a de Roma é a que ele fala mais. Ele fala que para a igreja que está em Roma, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai de Jesus Cristo, seu Filho único, a igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas, que existem segundo a fé e amor dela, por Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor, a primeira, preside e lidera no amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo. Muito lindo. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos. Olha que linda essa saudação. É bem mais extensa do que as outras. Ele elogia, não para de elogiar. Coloca a igreja de Roma lá em cima. Ele diz uma coisa muito importante. A igreja que preside no amor. Ai, meu Deus, que lindo! Essa é a graça de uma igreja característica que vai falar da igreja, ele vai falar da igreja de Roma, dessa forma tão característica do amor. Então ele faz essa introdução, fala que é a primeira no amor. Então, se você fica atento nessas palavras, nesses detalhes, você toca o coração por essa igreja tão magnífica e você quer segui-la, você quer permanecer a ela, junto a ela. Falar do papel dos bispos, aqui, como vamos ouvir agora o que Irineu de Lyon escreve, uma obra chamada Contra as Heresias. Irineu de Lyon também é santo da igreja, ele foi bispo da França, da igreja de Lyon na França, foi um grande defensor da fé cristã. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu acho muito interessante, porque assim as pessoas falam, a igreja de Roma não era nada, era colegiados que governavam a igreja e tal. Irineu, ele é um dos documentos, o documento de Irineu, um dos documentos mais antigos que temos registro, e que elenca pela primeira, de forma bem antiga, os bispos da igreja de Roma. E ele faz isso basicamente com os bispos da igreja de Roma. Ele não faz o que ele faz com essa, ele não faz com as outras igrejas, porque ele vai fazer só para com o bispo de Roma. Ele trata diferente, vai elencar a ordem de sucessão apostólica da igreja de Roma, a primeira. Coisa que a gente se pergunta aqui, e ele faz isso para a igreja de Roma, e ele vai falar o seguinte, olha, o primeiro presidente da igreja de Roma, depois do martírio de Pedro, foi Lino, que obteve episcopado, e é citado na primeira carta aos Timóteos, pelo apóstolo Paulo. Ele fala, após ter fundado e edificado a igreja, olha, não fala da igreja de Roma, ele fala após Pedro e Paulo ter fundado e edificado a igreja, entregaram ali o munus episcopal. Então ele não estava falando de fundar a igreja de Roma. Ele está falando depois de já ter fundado a igreja, é assim como tipo que a igreja enquanto instituição, enquanto organização, com essa liderança, nasceu em Roma, fundada em Roma, entendeu? Ele vai falar de Lino, que veio Anacleto, depois Clemente, depois o terceiro bispo de Roma, que a gente vai falar dele então, Evaristo, Alexandre, Xisto, e ele vai enumerando os sucessores da igreja de Roma. Ele não faz isso com nenhuma outra igreja, mas as outras igrejas também tinham seus sucessores, também tinham seus bispos, mas ele não as considera, enumera somente a de Roma, porque é os papados, é os papas, os bispos dos demais bispos. Então, já nesse tempo, a igreja de Roma já é considerada e contados os bispos dos bispos, o papa. Pelos apóstolos e muitas outras cartas espalhadas pelas comunidades, cada comunidade tinha uma cópia de uma carta ou outra, mas não existia nada como temos hoje. Então, a tradição que eles aprenderam dos apóstolos era muito importante. A tradição oral era o que de fato mantinha a igreja em pé, e é por isso que a tradição oral vem primeiro, antes da Bíblia, e a igreja católica está fundada sobre o tripé do magistério, tradição e as sagradas escrituras. Vem primeiro o magistério dos sacerdotes, do bispo, presbíteros, diáconos, depois a tradição, porque os bispos guardam a tradição, a gente não teria a Bíblia
as Sagradas Escrituras sem essa tradição oral, que foi plenamente preservada. Então vai dizer por que se deve escutar os bispos, os presbíteros, que estão na igreja, que são sucessores dos apóstolos e a sucessão do episcopado, receber um carisma seguro da verdade. Ele está falando que você quer ter certeza de que está seguindo a verdade, o carisma seguro da verdade é a que foi guardada pelos sacerdotes da Igreja Católica, pelo santo magistério da Igreja, pela sagrada tradição da Igreja. E evitando incorrer nas heresias que vieram, tantas demais heresias que foram querendo prejudicar a igreja, mas que a igreja permaneceu unida na fé, lutando contra elas. Então é um trabalho magnífico. A igreja, se a igreja fosse democrática, todo mundo hoje seria ariano, né? Teriam vários tipos de pessoas, de todos os tipos, seguindo vários outros dogmas ou outras verdades heréticas, que não são verdades. Então a igreja nunca deixou ser contaminada plenamente por heresias. E quando acontecia o cisma, era por motivos, né, que não podia se prever. A Igreja de Roma é a maior e mais antiga e a mais conhecida de todos. É a primeira, começa aí a Igreja de Roma, a primeira. Mas porque a igreja era governada pelos concílios por um colegiado de igrejas grandes, que juntas era a primeira entre as demais mais importantes. E depois tinha a igreja de Antioquia, de Alexandria e a Jerusalém. Eram essas igrejas as mais importantes de fato, mas entre elas qual era a maior, é a mais antiga e mais conhecida e mais importante, onde ficava o líder dos líderes, era a igreja de Roma. Ela é porque foi fundada e constituída por Pedro e Paulo. Ela indica sua tradição recebida dos apóstolos. Vai dizer que a tradição da Igreja de Roma guardada é a mais correta. Nós temos que ouvir e nos submeter à tradição que é ensinada pela Igreja de Roma. A fé anunciada chegou até nós pela sucessão dos bispos de Roma. Todas as igrejas devem estar necessariamente de acordo com a Igreja de Roma. Primazia entre todas as igrejas. Estar necessariamente de acordo com ela. Todos, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, todas as outras têm que estar de acordo com a Igreja de Roma. Ou seja, ela tinha a última palavra. Muito importante entender essa história dos papas e observar nas cartas essa realidade.